Bom dia, povo de Deus, bom dia, gigantes, bom dia, bom dia, bom dia. Já deu bom dia para o Senhor nessa manhã? Vamos fazer uma oração, começar nosso momento. Pai, Senhor, em nome de Jesus, te damos graças por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Santo Espírito de Deus, venha falar em nossos corações nessa manhã, venha nos encher da Tua alegria, da Tua graça, venha nos dar, Deus, respaldo, proteção. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 23, aqui nós estamos falando um pouco da história de Paulo, e aqui onde Paulo estava no Sinédrio, na reunião com as autoridades, aqui fala que Paulo estava falando, fixando os olhos no Sinédrio, quando disse: meus irmãos, tenho vivido até os dias de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aqui sentado para me julgar com a cor da lei, contra a lei ordena que eu seja agredido? O que estavam ali perguntando a Paulo? Você está insultando o sumo sacerdote de Deus. Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio e compunha de saduceus e outra de fariseus, este clamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição de morte. Olha só, e diante disso, aqui dá uma paradinha aqui, quando Paulo falou, aí teve a divisão entre os fariseus e os saduceus, porque os saduceus não criam na ressurreição, eles não criam em anjos, espíritos, não criam nessas coisas. Só que os fariseus acreditavam. Por isso teve uma divisão. O sinédrio ficou dividido. Uns do lado do Paulo e outros do lado, e outros contra, né? E aí, quiseram o que quiseram. E aí, os fariseus ali que criam na ressurreição, criam em anjo, criam em Deus, por mais que conhecedores, que eles fossem da palavra, mas não tinha, muitos não tinham experiência, porque às vezes tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm experiência com Deus. Coisas que às vezes o Paulo tinha, além de conhecimento, tinha experiência com Deus, que ele viveu experiência com Deus. Ele ficou cego durante 3 dias e a partir de então a vida dele foi transformada, porque ele voltou a se enxergar e voltou e veio fazer o chamado de Deus. E aí o que acontece? Depois disso, os fariseus reuniram, chamaram as autoridades, os soldados, para que retirasse Paulo dali, para não correr o risco de os outros que não criam estraçalhar Paulo, né? E aí mais adiante o Senhor fala com ele. No versículo 11 fala: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a respeito de mim em Jerusalém, é necessário que você também testemunhe em Roma. Olha só. O que Deus quis dizer para Paulo? Ei, tenha ânimo, coragem. Você falou de mim, continua falando de mim, vai falar de mim onde quer que você andar. Você já falou em Jerusalém, testemunhou perante todas as autoridades, não temeu. Te peço, tenha mais coragem, porque você também vai testemunhar em Roma. Aí olha só, lá no versos 12 fala da emboscada que eles armaram contra Paulo. Amanheceu, os judeus reuniram e juraram que não havia comer nem beber enquanto não matassem Paulo, né? Olha só, eles armaram e tramaram que quando não matasse Paulo, era mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e anciãos, disseram: juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso agora, juntamente com o Sinédrio, mande um recado ao comandante para que ele apresente a vocês, sob o pretexto de que deseja investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centurião, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: o
O que você tem para dizer? Ele respondeu: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais apurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais que 40 daqueles armaram uma emboscada, fizeram um pacto sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. Agora estão prontos esperando que o Senhor prometa atender os pedidos deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter trazido as informações. Chamando 2 centuriões, ordenou, tenho de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, para irem até Cesareia, a partir das 9 da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem com segurança ao governador Félix. Olha só, Deus estava cuidando, né? Deus estava cuidando de Paulo. Existia ali uma emboscada, existia ali uma conspiração contra Paulo. Queriam que Paulo se apresentasse ao governador para que pudesse o quê? Apurar o caso dele com mais clareza. E porque ele estava meio confuso. Só que a estratégia deles era que eles pegassem Paulo, antecedesse Paulo e matassem. Porque eles tinham feito um juramento, por pena de maldição, que não comeria nem beberia enquanto não fizesse tal coisa, enquanto não matasse Paulo. Só que Deus, como Deus tinha falado lá anterior, vá. Assim como você foi minha testemunha em Jerusalém, seja também em Roma. Ou seja, Deus vai guardar. Não importa a conspiração, não importa a emboscada que está armando contra você. Deus vai enviar anjos, assim como enviou aquele rapaz para cuidar de Paulo. Deus vai enviar anjos para cuidar de você, para te alertar, para te orientar, para te dar uma luz, uma direção. E vai colocar autoridades sobre a tua vida e pessoas na tua vida para te ajudar, te levar de todos os laços. Não chore. Aquele que cuida de você não dorme. Por isso, não fica aflito, não fica desesperado. Situações contraditórias vão existir. Faz parte do processo. Mas a vitória de Deus na tua vida é certa. Amém? E aí, posteriormente, Paulo foi apresentado a Félix, né? Ao Cláudio. Cláudio Lises, excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo à guarda, livrei sobre... Sabia que ele era romano. Querendo certificar-me o motivo por que acusaram, levei ao Sinédrio. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada justificasse morte ao mesmo, ou prisão ao mesmo. Sendo eu informado que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviar imediatamente ao Senhor. Na sua presença, o que eles têm contra ele, passe bem. Paulo no pretório de Herodes, né? Então os soldados, conforme lhes havia ordenado, pegaram Paulo e durante a noite conduziram até Antipadre. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo debaixo deixado os cavalos encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também apresentaram a Paulo. Lida a carta, o governador perguntou que província Paulo era, e quando soube que era de Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores, e mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Olha só, Deus está cuidando de tudo, né? Você viu tudo isso que aconteceu na história de Paulo. Paulo saiu de um meio de uma confusão no Sinédrio, depois dessa divisão que tiveram lá, pessoas que eram contra, pessoas que eram a favor, e os contras prepararam a emboscada para pegar Paulo, juraram não comer nem beber enquanto não fizesse tal coisa. Só que Paulo foi avisado. Deus enviou um anjo para poder falar para o governador, e o governador preparou tudo. Aconteceu mesmo que a viagem, mas foi outra viagem. Foi direcionada diretamente ao Cláudio Félix, né? E chegando lá diante dele, ele apresentou como sendo de Cilícia, e o governador decidiu ouvi-lo. O que eu quero dizer com você, para você nessa manhã? Deus vai te ouvir. O inimigo também vai
ouvir a tua defesa. Porque quando você está em Deus, quando você está na presença de Deus, não é porque quer, é porque é necessário que se ouça. Porque onde Deus, e como Deus, e quando Deus, o lugar onde Deus te coloca, é para que você seja força, seja forte, seja corajoso e que se dê testemunho das coisas que Deus faz. As coisas que Deus faz, não são comparadas às coisas desse mundo. Porque o que Deus faz é sobrenatural. Não está na condição humana. Mas a condição humana tem que acatar. E Deus está cuidando de você. Amém? Beijo no coração. Que Deus abençoe. Força nesse dia. Assim como foi com o apóstolo Paulo. Né? Você deve ter tido passado tribulações, provações, mas tenha certeza. A dificuldade que vocês estão passando, Deus está cuidando de tudo isso. Amém? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, Ele jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando. Mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio, pra onde você chegou. Lembrar de todos os fundamentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Onde colocar a mão vou abençoar. Não chore, cuida de você, não dorme. Levanta, muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar cada um daqueles que recebem a sua mensagem nessa manhã. Que o Senhor venha fortalecê-los, venha guiar, venha orientar, Deus. Venha instruí-los nos teus caminhos. Pai, restaura aquele, Pai, que está enfermo. Deus, fortalece, Deus, aquele que está levantando, aquele que está seguindo nos teus caminhos. Deus, dê respaldo, dê proteção, guarda com os teus anjos, revista com a tua armadura. Pai, dê luz, dê orientação. Coloca os teus anjos para cuidar dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Vamos para cima, gigante. Deus abençoe a todos vocês.